Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e de Jesus Cristo, o glorioso Salvador. No último devocional, nós falamos que a Bíblia afirma que há vida após a morte. E a Bíblia afirma em Hebreus capítulo 9, verso 27 o seguinte: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não apenas há vida após a morte, mas há uma parada certa após a morte, a presença de Deus para o julgamento das nossas obras. No entanto, vimos que para aqueles que creram em Cristo como seu Salvador, estarão no tribunal de Cristo para receberem suas premiações por tudo aquilo que fizeram para a glória de Deus. Mas, para aqueles que rejeitaram a mensagem de salvação, estarão diante do Senhor num local chamado o Grande Trono Branco. Eu gostaria de mostrar para você de maneira mais detalhada o que a Bíblia diz sobre este lugar. Ouça o que fala Apocalipse capítulo 20. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa é a descrição acerca do que muitos conhecem como o juízo final. E o juízo final não é um local onde haverá um reencontro das pessoas, como muitas vezes alguns falam naquele momento da despedida do corpo no cemitério ou mesmo no local de velório, diz, até o dia do juízo. Não. O dia do juízo é um dia de prestação de contas individual. Diz um a um. Cada um prestará conta sozinho de si mesmo, das suas obras, diante de Deus. Naquele dia, as pessoas terão o relatório das suas obras para definir de maneira clara e justa a sua punição eterna. Qual será a intensidade dessa punição eterna? As obras que nós fazemos aqui, elas refletem na nossa eternidade. Elas refletem no nosso futuro. Diz que livros foram abertos e os homens foram julgados um a um segundo as suas obras. Talvez você pense assim, não, mas espera aí. Ele está dizendo que Deus vai julgar as minhas obras e que, de repente, eu sendo uma pessoa boa, Deus vai olhar e vai perceber que eu tinha feito coisas boas, que eu fui um bom filho, que eu fui um bom marido, um bom pai, um bom vizinho, um bom funcionário. Ele vai ver aqueles registros e vai dizer, você tem direito de entrar no meu céu. Nós já vimos lá atrás, em 2 devocionais, que não funciona assim. Mas eu gostaria de destacar algo importante para você, que é dito nessa passagem e que passa despercebido por muitos leitores. O verso 15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ele diz que os livros com as nossas obras serão usados para que elas sejam julgadas. Mas diz que o motivo por que essas pessoas serão lançadas dentro do lago de fogo é porque os seus nomes não estão inscritos no livro da vida. Aqui fica claro que não é por conta das obras que as pessoas vão ou não vão entrar no céu. Mas haverá um livro, como se fosse uma chamada, como se fosse uma verificação, onde será constatado que aquele que não tem o seu nome naquela relação, infelizmente, será lançado para o tormento, o castigo eterno,
que é falado aqui, o lago de fogo. Então, pastor, quer dizer que se alguém está no livro da vida, esse está salvo. Se não está no livro da vida, esse não está salvo? Exatamente isso. Aí vem uma pergunta inevitável. E como saber se o meu nome está ou não, ou vai estar ou não no livro da vida? Esta é uma resposta que você deve prestar bem atenção neste momento. Os que estão com seu nome no livro da vida são todos aqueles que receberam Cristo Jesus como seu Salvador. A palavra de Deus, em várias partes, falam que é necessário que a pessoa creia em Cristo Jesus para ter a vida eterna. Paulo falou isso para o carcereiro, lá em Filipos, quando ele perguntou: Senhores, que farei para ser salvo? Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu, inclusive, se também crerem, a tua casa. O Senhor Jesus Cristo falou várias vezes dessa verdade. Aliás, um dos textos mais conhecidos e ouvidos da palavra de Deus, do Evangelho de João, são as palavras do Senhor Jesus quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas afirmações do Senhor Jesus, de que ao crer nele a pessoa tem a vida eterna, deixam claro que é dessa forma que a pessoa tem seu nome garantido no livro da vida. Não é através das suas boas obras, não é através de nada que ele possa fazer humanamente falando, não é através de seus méritos, é através unicamente de depositar sua fé na pessoa do Salvador Jesus Cristo e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, que dá a esta pessoa a garantia de vida eterna e seu nome está escrito no livro da vida. Todos que se apresentarem no grande trono branco já estão condenados, porque os seus nomes não estão no livro da vida. É uma situação muito dura. E talvez você diga: mas como pode isso ser? Como pode o Deus de amor ser tão cruel desse jeito? Não se trata de crueldade, se trata de justiça. Se trata de ser justo. Como Deus vai permitir que alguém que passou a sua vida toda aqui rejeitando o sacrifício amoroso, perfeito, o sacrifício substitutivo do seu filho, dar-lhe um lugar no céu? Deus não vai fazer isso. Todo aquele que desprezou o sacrifício de Cristo, a sua condenação é morte eterna. Por essa razão, eu volto a fazer a pergunta que eu fiz no último devocional: em qual tribunal você vai se apresentar? Você pode se encontrar com Jesus no Calvário, ou você pode se encontrar com Jesus no grande trono branco. Eu te faço um apelo: se encontre hoje com Cristo na cruz do Calvário e receba a vida eterna. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Realmente não conheço sua vida. O que pensa, faz ou deixa de fazer. Mas eu sei que lá do alto, Deus que é vivo o acompanha, escuta, olha e tudo vê. Nossos passos são medidos dia a dia. Nossos gestos, atitudes, tudo mais. A verdade é que esquecemos que um dia estaremos frente a frente com o Pai. E então verei
e tudo claro logo ficará. Mas dali não poderei voltar, nem mesmo consertar o que aqui eu não quis. Realmente não conheço sua vida. O que pensa, faz ou deixa de fazer. Mas eu sei que lá do alto Deus que é vivo o acompanha, escuta, olha e tudo vê. Nossos passos são medidos dia a dia, nossos gestos, atitudes, tudo mais. A verdade é que esquecemos que um dia estaremos frente a frente com o Pai. E agora sim, uma paz que não se entende vai envolver um novo coração. Todo o peso e as manchas do pecado foi tudo perdoado só por Cristo Jesus. Ele veio e morreu, mas ressurgiu para salvar a todo que ouvir e crer e se